mais uma vez neste dia. Vamos acolhendo a todos que vão chegando, sejam bem-vindos, boa noite a mais um dia de reflexão daqui da nossa Casa do Caminho, Casa Espírita, Caminho, Verdade e Vida. Vamos então, todo mundo chegando aí, quem puder dar um oizinho para saber se está aí, para ver se está tudo bem, áudio e vídeo. Todo mundo, dá um oizinho para poder a gente saber se está tudo certo. Boa noite, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos dar início hoje, então, a mais uma live da Casa do Caminho, né? Refletindo aí sobre o livro psicografado pelo Chico Xavier, do Espírito de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Bem-vindos, bem-vindas. Boa noite. Quem puder dar um oizinho, eu agradeço, para a gente poder ver se está tudo certo, áudio, vídeo, qualidades boas ou aceitáveis, boas talvez não estejam. E aí, gente, boa noite. Oi, ideia. Boa noite. Obrigado aí pelo retorno, tá vendo? Ajuda bastante. E a gente já vai vendo o pessoal chegando. Manu, uma bela noite de paz. Peçamos paz para nós verdadeiramente. Que a paz do Senhor esteja convosco, disse Jesus, né? Quando ele chegava, ele já desejava a paz de Deus. Boa noite, Eliane Crê. Boa noite, Denise, Maria José, Denise, Gustavo, Javier. Boa noite, bem-vindos a mais esse encontro nosso virtual, né? Que a gente possa realmente estar juntos, mesmo à distância. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Obrigado, gente. Tá tudo certo aí? Áudio, vídeo, vocês estão me ouvindo bem, vendo bem? Boa noite, Décio. Boa noite, Rosana. É interessante quando o pessoal que é super fã dá um boa noite, né? Fica um diamantezinho, o pessoal tá realmente acompanhando, curtindo, né? As páginas da Casa do Caminho, isso é muito legal. Depois o Face vai lá e pergunta: você quer ser um super fã? E aí você aceita. Boa noite, Lu. Dá um beijão aí em você e no Guara. Yara, boa noite. Lena Aparecida, uma ótima noite para nós. Então vamos nos aconchegando para a gente poder fazer a nossa reflexão de hoje. Não esquecendo então de pegar aí uma garrafinha ou um copo de água para a gente poder fluidificar no final da nossa transmissão, ok? Livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier. Quem não tiver fisicamente, baixa aí o PDF rapidinho ou coloca a página aí da virtual mesmo. Lição número 33, Recapitulações. Boa noite, Hilda. Dona Terezinha, boa noite. Ivonete, Dona Ivonete, mãezona do coração, boa noite. Rosana, boa noite. Ângela, boa noite. Essas super fãs da página do Caminho. Espero que esteja tudo bem com vocês, gente. Essa semana tenha corrido tudo bem. E que nós possamos, neste momento, realmente fazer uma reflexão positiva para a gente poder se melhorar, né? O que a gente sempre fala. Renata, de professor para professora, boa noite. É muito gostoso, gente. A gente fala assim que é professor, professora, mas nós somos só uns expositores, né? A gente só expõe aquilo que aprendemos, né? A gente não traz nada de novo. Quem trouxe alguma coisa de novo foi realmente Jesus. Kardec trouxe algo de novo, ainda se no antigo ele renovou, né? Essas são as palavras de Jesus para a gente poder entender, como Jesus disse: eu vos enviarei um paráclito, vos enviarei um advogado, aquele que estará ao vosso lado e que vos revelará todas as coisas. E é o Espiritismo exatamente isso, né? Esse Espírito prometido. Silvia, boa noite. Elza, boa noite. Marilene. Olha aí, a Lena está colocando aqui, gostaria muito de agradecer a cura dela do Covid. Deus abençoe, vamos agradecer juntos, temos que ser gratos realmente.
Thaís Barreira, boa noite. Luzia, boa noite. Vamos agradecer então, são muitas pessoas que passaram, né, por essa situação, só quem passou sabe realmente como é difícil. Quem estava por perto, os familiares, sabem que não é fácil. A gente tem que agradecer realmente por ter passado, né? Ter passado bem por isso. Vamos agradecer a Deus não só por isso, mas por tantas bênçãos nas nossas vidas todos os dias, né? Hoje a lição a gente vai ver que é bem isso. A gente acaba se recapitulando, a gente acaba entrando nos mesmos erros muitas vezes, né? A gente acaba entrando nesse redemoinho de cabeçadas, né, que a gente dá na vida. Às vezes na mesma vida a gente dá várias cabeçadas, né? A gente não aprende, a gente precisa de sentir na pele para aprender. A gente vai ver um pouquinho isso hoje. Enquanto o pessoal vai chegando, então, eu quero avisar vocês, né, mais uma vez, curtam a página do Caminho, que é um modo de evangelização, de levar a palavra, né, de levar o Espiritismo a tantas pessoas. Isso é muito interessante, a gente tem essa ferramenta hoje. E lembrando que tem no YouTube também, AE Casa do Caminho, Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida, né? Vocês acham lá já algumas palestras. Coloquem aí também para ser fluidificada a aguinha de vocês. Peguem o livro, lição número 33. Boa noite, Maria José, seja bem-vinda. No finalzinho hoje a gente vai fazer então um pouquinho diferente, como foi feito na terça, né? A gente vai ter umas vibrações bem concentradas, né? E no final a gente vai ter aí pedindo a licença do plano espiritual para termos um passe espiritualizado sobre nós. Então se concentrem, estejam num lugar tranquilo, se for possível, né? Às vezes não é possível, mas no final a gente vai pedir a equipe espiritual para visitar as nossas casas, irem até as nossas casas, nossos lares e trazer para nós essa bênção espiritual, esse passe de harmonização, para que nós possamos nos sentir melhores fisicamente e espiritualmente. Boa noite, mãe querida, minha mãezona. Obrigado aí por estar acompanhando a gente. Gratidão, exatamente, Rô. Gratidão, sempre. Temos aí mais 3 minutinhos. Sempre aconselho vocês a estarem com a Bíblia também na mão, né? Qualquer versão da Bíblia, se vocês quiserem, podem deixar aberto no capítulo 12 do evangelista João. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo a visão de João Evangelista, quarto livro do Novo Testamento, livro de João, então, Evangelho de João, capítulo 12, versículos 42 e 43, ok? Boa noite, Deilda, seja bem-vinda também. Vamos deixar aí, então, a parte, tudo abertinho, para a gente poder consultar na hora da nossa reflexão. Antônio, boa noite, bem-vindo, tudo bem? Tranquilo? Não, uma saudade mesmo de muitas pessoas, né? A gente não pode ver ainda, tocar, a gente fica realmente querendo muitas vezes ter esse contato físico, faz parte do ser humano, né? A gente tem que esperar o momento certo. Amanda Henriques, boa noite, um abração aí para a família. Super fã, ó, só os super fãs aqui da página do Caminho, Verdade e Vida. Muito legal, gente. Vamos nos preparando então, arranjando um lugar confortável nas nossas casas, nos nossos lares, onde você estiver, para a gente poder realmente ter esse momento de reflexão. Muito bem, Rô. Deixando aí a Bíblia aberta já. João, capítulo 12, versículo 42, então. Quem quiser dar uma acompanhada, já dá uma lida, já entende ali mais ou menos o contexto, porque o Emmanuel sempre faz isso, né? Vale aqui lembrar que é um livro de 1949, né? Então a gente precisa realmente entender, como sempre falamos, é um livro muito atual para 70 anos, né? Olha só que loucura! E a gente vai ver que o de hoje é bem para nós mais uma vez. Hello, Juliana, boa noite. Fernandes, boa noite.
Mais uma vez, então, deixando a aguinha de vocês aí. Livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 33. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 42. Vamos dar início, então, agora à nossa live. Depois, no finalzinho, a gente se fala mais um pouquinho, tá bom? Obrigado, gente, por compartilhar aí esses boa noites. Acho que é muito legal a gente ver quem está participando, dar uma força, dar um ânimo para a gente poder falar de Jesus, né? Falar do Evangelho com mais força ainda. Elisena, boa noite. Chegou aí na hora, hein? Vamos começar então. Vamos fechando os nossos olhos. Quem se sentir assim à vontade, relaxando na cadeira, no sofá, na cama, onde você estiver. Inspirando e respirando profundamente. Inspira e respira. Deixe o silêncio pairar sobre o seu lar. Se não tiver um silêncio exterior, faça silêncio interior, para que nós possamos pensar em coisas boas, coisas positivas, alegres, amorosas. Deixar todo o negativismo de lado, para assim podermos elevar nossos pensamentos, deixá-los alto, junto com a equipe espiritual que já está nos nossos lares para nos ajudar. E assim nós pedimos que possamos ter hoje esses ouvidos de ouvir, esses olhos de ver, corações de sentir aquilo que a palavra de Jesus tem a nos dizer, nessa reflexão trazida pelo Emmanuel, passando pelas mãos de Chico Xavier, que nós possamos ter o discernimento de entender e deixar essa semente do Evangelho cair em um solo bom e fecundo dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, né, gente? Vamos agradecendo aí este momento que nós temos maravilhoso de estarmos juntos. Até uma sede aqui, deixa eu tomar um pouquinho de água. Como diz a nossa amiga Renata, né? Como é bom fazer uma prece, né? Fazer uma oração. A gente se sente bem quando ela é feita do coração. E eu tô aqui de olho fechado e tô pensando em vocês, onde vocês estão, como vocês estão, o quanto estamos juntos e conectados neste momento, e é maravilhoso, né? A última live eu sempre gosto de relembrar porque tem uma continuação. E a Renata, ela falou sobre as nuvens, né? Aquela voz que saía das nuvens, aquela voz do Pai amado dizendo: este é meu filho, ouvi-o, escutai-o. E aí vem mais uma lição para a gente escutar hoje. Capítulo 33, então, lição número 33, escrito, com o título de Recapitulações. Vamos pegar a nossa Bíblia, então. Convido você a pegar a sua Bíblia para ler junto comigo. Se você ver aí, capítulo 12 de João, a gente tem, então, o fim do ministério público de Jesus, né? Foi assim intitulado esses últimos capítulos do evangelista João, por muitas pessoas séculos após os estudiosos, muitos séculos depois. A gente vê aqui, então, a aproximação da festa da Páscoa, a gente vê a unção lá em Betânia, aquela Maria que ungiu os pés de Jesus. A entrada de Jesus com os ramos, uma semana antes, na cidade de Jerusalém, todo mundo fazendo festa, e uma semana depois, mandando ser crucificado. É legal ler para a gente poder ter uma ideia, né? E aí a gente tem exatamente nessa entrada de Jesus aqui, a gente tem esse pedaço que fala exatamente sobre isso que nós vamos dizer hoje. Depois que Jesus entrou em Jerusalém, ele vai falar como que vai ser a glorificação dele. Como vai ser o tipo de glória que ele vai atingir. Como vai ser. E vai ser pela cruz, vai ser pelo madeiro da cruz, né? E aí, no finalzinho, depois de Jesus dizer tudo isso,
a gente chega à conclusão da incredulidade dos judeus. E o versículo que nos interessa, eu vou ler a partir do versículo 42. Contudo, muitos chefes da sinagoga creram nele, acreditaram nas palavras de Jesus. Mas por causa dos fariseus, não o confessam, não o confessavam, essa crença em Jesus, para não serem expulsos da sinagoga, pois amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amaram mais a glória dos homens que a glória de Deus. Essa é a nossa parte aqui, ok? O contexto. A gente tem esses chefes na sinagoga, uma função muito importante dentro do templo de Jerusalém. E muitos daqueles que tinham essa função, eles acreditavam em Jesus. Mas por causa dos fariseus, que eram os mais rígidos, que eram os que controlavam ali, né, a religião, digamos, né, eles davam mais importância às coisas exteriores que às coisas interiores, disse Jesus. Mas há tantos regra, ritual, e esqueceram de dar valor àquilo que importa, que é a saúde da alma. Jesus disse para eles uma vez, para os fariseus, não é o que entra dentro do homem que o contamina, que contamina o espírito, mas aquilo que sai. São as palavras pérfidas, né? É isso que sai, a mentalidade ambígua, é isso que contamina a alma. Porque eles estavam falando para os discípulos lavar as mãos antes de comer. Todo o ritual, não é simplesmente colocar a mãozinha na água, não, é passar uma água, enxugar, passar a segunda água, na terceira, para poder passar o pano. Tinha todo um ritual, eles tinham que seguir isso antes de comer. Não só dar uma lavadinha e depois de comer. Então, os fariseus eram cheios disso, né? Tanto que tem o discurso dos ais, ai de vós, em Mateus, né? A gente conta esse discurso. E o problema desses chefes da sinagoga é que eles acreditaram em Jesus, eles ouviram Jesus, acreditaram. Mas por medo dos fariseus que mandavam ali no pedaço expulsarem eles da sinagoga, expulsarem da igreja, expulsarem da casa espírita, né? Eles não declaravam que amavam Jesus. Essa é a palavra. E aí o evangelista João coloca bem colocado, porque eles amaram mais a glória do mundo que a glória de Deus. O que é a glória do mundo? A gente sabe muito bem o que é a glória do mundo, né? O que o mundo nos oferece, aquela porta larga, né? Fama, dinheiro, riqueza, honra, né? Isso é glória. Isso são as glórias terrenas. As glórias do planeta Terra são essas, né? Ela nos traz isso, as glórias humanas, digamos. Em vez de querer a glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é uma palavrinha utilizada já no Antigo Testamento. A gente tem no livro de Êxodo, Levíticos, Números, fala muito sobre a glória de Deus. A glória de Deus envolvia aquele lugar, né? A tenda onde Moisés entrava refletia a glória de Deus numa luminosidade que Moisés, quando saía de dentro da tenda, ele saía luminoso, ele saía irradiado dessa glória de Deus. Essa palavrinha kabot, que significa glória, é exatamente isso, no sentido de autoridade, honra, glória, utilizada para Deus, utilizada para o templo de Jerusalém, que continha a glória de Deus, e é exatamente a cidade de Jerusalém também, uma cidade escolhida, que depois Jesus disse, pena que não entendestes. Eu queria que vocês estivessem nos meus braços como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, era assim que eu queria, mas Jerusalém, Jerusalém, não acolhestes os profetas que vos foram enviados, né? E por isso, Jesus fala depois, né, que não restará pedra sobre o templo suntuoso de Jerusalém. Então a gente tem essa diferença aqui da glória humana e da glória divina, ok? Então, a glória divina é eterna. A glória humana é passageira como nós, seres humanos, que passamos de uma carne para outra. E agora a gente começa na lição em que Emmanuel diz: os séculos parecem reviver os seus esplendores e decadências. Fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente, tudo instável. Olha só o que Emmanuel diz em 1948, publicado em 1949, ou seja, 71 anos atrás. A gente tem essas palavras. Os séculos
revivem os seus esplendores e decadências. O mundo é um campo de cenas que se repetem constantemente, tudo é instável. Ou seja, o homem atinge uma estabilidade e cai. Parecia que estava tudo bem, né? A tecnologia funcionando, muitas coisas se desenvolvendo, a inteligência artificial funcionando. De repente a gente tem uma pandemia que para tudo. Os modos de pensar têm que ser outros, a gente tem que ver alguma coisa diferente. Quantas ameaças de guerra antes da pandemia, né? Será que vai ter? Será que não vai ter? O homem, o único ser vivo na face da terra, capaz de se autodestruir por inteiro. Olha a capacidade que nós temos. A instabilidade está aqui. É o que Emmanuel fala. Não temos uma estabilidade. De uma hora para outra, tudo pode acontecer. Então a gente tem que estar sempre aqui com as anteninhas, né, ligadas. Aí ele continua. A força e o direito, elas caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam às novas alucinações. O espírito humano, ao seu turno, considerado insuladamente, ou seja, separadamente, cada um, né, o espírito humano, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Olha só que interessante. Multidões esclarecidas, ou seja, homens de razão inteligentíssimos, caem nas alucinações, caem na conversa furada de muitas pessoas. Homens inteligentes que leram a Bíblia várias e várias vezes aí, não conseguem entender o sentido real daquelas palavras e, parados no seu raciocínio, não conseguem olhar além e acabam caindo em alucinações. Vamos pensar aqui um pouquinho, gente. Não quero que ninguém se sinta contristado, mas eu acho interessante como acontece que nós, espíritas, e qualquer outra pessoa, em qualquer religião, ou qualquer tipo de inteligência, quando a gente fala sobre certos assuntos, né, a gente fala sobre futebol, política e religião, não se discute, né? A gente tem essas máximas, né, tipo um ditado já, né? Mas olha só quantas pessoas, multidões inteligentíssimas, esclarecidas, acabam regressando em alucinações. E aqui eu quero citar a questão política, porque é o que mais está hoje aflorando na nossa sociedade. E essa questão das fake news, né? Um acredita numa coisa, outro não acredita em outra, e aí eu debato com a minha mentira, ou com a minha verdade, ou com a minha meia-verdade, porque eu não fui a fundo, né? Eu li um texto, eu li um título de uma notícia, eu já passo para frente. Então a gente acaba caindo em alucinações partidárias, a gente deixa de falar com alguém da família por causa de partido. Gente, que loucura! Como pode? Amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí essas questões de religião, de política, de notícias acabam nos distanciando. É aqui que ele fala, a gente regressa em alucinações, a gente está alucinando, em vez de ver qual é o objetivo maior. O espírito humano, então, visto separadamente, ele acaba recapitulando as más experiências. A gente já tem aquela tendênciazinha, né? A gente já vem precisando de perfeição, né? Então nós viemos aqui imperfeitos, estamos aqui imperfeitos, a gente precisa de perfeição. E a gente acaba recapitulando, é o título, né? A gente acaba recapitulando erros, más experiências. A gente já tinha, a gente cai de novo. Assim, mas eu sou assim mesmo, eu sou imperfeito, né? A gente vai ver daqui a pouquinho esse desculpismo que nós temos, né? Parece que nós voltamos, então, aos mesmos erros, às mesmas cabeçadas nessa vida, presta atenção, nessa vida. Como a gente está aqui, a gente erra, a gente tinha que chegar aqui e falar assim, né? Vou aprender com o meu erro. Aí eu vou lá e caio de novo. Faz parte do humano, claro que faz. Porque a gente precisa muita cabeçada. Mas se a gente tivesse em mente que o uno, o ser uno, uma coisa só. Jesus falou que sejam um, é o que eu quero mais.
Em João capítulo 17, ele fala isso no versículo 11. Que sejam um. É o que eu quero mais, é o que eu mais quero, é que sejam uma coisa só. Tá difícil para a gente chegar lá, né? Que a gente coloca os nossos interesses em primeiro lugar. Colocamos as nossas vontades e não conseguimos olhar para a vontade do próximo, para o desejo do próximo, que às vezes a gente pode realizar com um sorriso, com um ombro amigo, com um ouvido, com uma telefonada, com uma visita. Agora não, né? Visita física não, mas dá para fazer essas visitas virtuais, né? Como esclarecer então essa anomalia? Essa divergência do homem que evolui e daqui a pouco cai de novo? A situação é estranhável, porque no fundo todo homem ele tem sede de paz e fome de estabilidade, diz Emmanuel. Todo homem tem sede de paz. Quer viver em paz, não é verdade? Ah, eu queria só viver num lugar tranquilo, sereno, sem muvuca, né? Um lugarzinho tranquilo para mim, para minha família. A gente tem sede de paz, né? E fome de estabilidade. Eu só queria aqui, ó, quitar as minhas dívidas e viver em paz, viver estável, né? Mas isso não faz parte, né? Mas a gente busca isso. Isso faz parte do nosso pensamento inconsciente todo dia. Paz interior, estabilidade financeira, estabilidade da saúde, né? Estar tudo sempre ok, a gente tem medo do que muda. Importa então reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas em múltiplas experiências têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. E aqui está o problema. Por que de tudo isso? Porque nós temos amado mais a glória terrena, a glória, né? Essa fama, honra, né? A gente fala bastante de honra, de caráter, né? Eu não posso voltar atrás nos meus princípios. Se vocês lerem lá o livrinho que a gente está estudando agora no Aprendizes do Evangelho, né? Há 2000 anos, do Emmanuel, a gente vê lá o Publio Lentulus Sura, que era um homem, né? O Publio Lentulus não voltava atrás na palavra dele, porque ele era um romano, né, um cidadão romano que não pode voltar atrás, não pode manifestar os seus sentimentos verdadeiros, né? E homem tem isso, né? Não, eu sou, não posso, né? Homem não chora. Mulher, ela é mais flexível, ela sabe amar, ela aprende a amar com o ser que gera dentro de si, né? Isso ajuda bastante. O homem ainda é turrão, por isso que o homem dá mais cabeçada. Por isso que o homem vive menos, né? Vive menos bem. Precisa das mulheres de apoio para a gente poder ter, né, as nossas margens onde caminhar. Nada é por acaso, gente, nada é por acaso. Então, em múltiplas existências nossas, nós preferimos as honras e glórias terrenas que a glória de Deus. É interessante como a gente viu, né, Kabot, essa palavra no Antigo Testamento, utilizada para Deus, a sua glória, o seu esplendor. Mas Lucas, no capítulo 2, ele também fala que a glória de Deus iluminou os pastores naquele estábulo lá em Belém, confirmando que Jesus ele faz parte da glória de Deus. O pensamento dele, a vivência dele desde a infância, a missão dele é fazer a vontade do Pai. Aos 12 anos de idade no templo, ele fala: não sabíeis que eu devo me ocupar primeiro das coisas do meu Pai? Meu Pai que está nos céus, meu Pai celeste. Então Jesus ele participa da glória, da dignidade, da autoridade divina. Essa palavra aqui é interessante. Jesus falava com autoridade. Muitos diziam, os evangelistas diziam de Jesus. Porque ele não precisava citar outro profeta, ele não precisava citar um levita, ele não precisava citar um publicano, ele não precisava citar um escriba, né, ou um filósofo das antigas. Ele falava coisas novas, falava com autoridade, uma autoridade que lhe era dada do Pai, de Deus. Então essa glória no Novo Testamento ela é permeada também, desde o menino Jesus, né? E o Novo Testamento usa essa palavra. E aí a gente tem o próprio Paulo falando que a glória de Deus também se manifesta em Jesus. Já na igreja primitiva,
Ele, Jesus, é o Senhor da glória, né? Ele participa da glória, então ele nos manifesta essa glória. Aí o Emmanuel continua: inúmeros homens se presumem redimidos, acham que está tudo certo, com a meditação criteriosa do crepúsculo, né? Ou seja, a gente olha para a nossa vida e fala assim: não, fiz tudo certinho, acho que eu não mudaria nada não, tá tudo certinho no que eu fiz, não posso chorar pelo leite derramado em algumas ocasiões, então tá tudo certo. E o dia que já se foi, diz Emmanuel? Presumem redimidos. Mas quem se vê condenado? Quem se vê numa vida falida? Que olha para trás e diz: não construí nada de bom. Não consegui nada de útil. Aí a gente tem as crises, né? A palavra crises em grego significa crescimento. Deve nos fazer crescer essas crises. A gente vê uma pandemia que causa uma crise mundial para a gente crescer com ela, né? Para a gente aprender com ela. A gente precisa colocar isso em prática. Onde está o meu tesouro? Né? Onde está o meu coração? Nas glórias terrenas? Porque eu me preocupo demais com tudo isso, o que eu vou deixar, qual vai ser o meu legado, o que eu estou fazendo de bom, de útil. Quando eu recapitulo tudo isso e vejo que eu não tenho, eu me desespero. O desespero a gente sabe onde leva. O fundo do poço. Mas não é o fim do caminho, o fundo do poço. Continua a vida. E aí é que diz: na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. Olha aqui a consolação. O consolador prometido, eu não falei no comecinho? O Espiritismo é o consolador prometido. Que Jesus disse: eu vos enviarei um outro Espírito que vos revelará mais coisas do que eu revelei. E é exatamente o que traz, né? Essa terceira revelação que é o Espiritismo. Então, ao trabalhador hesitante, aquele que bambeou, que somos todos nós, eu acho, né? Ninguém pode se considerar tão perfeito assim ainda. Mas a gente tem uma nova oportunidade. O dia volta. Refunde-se a existência. Mais uma vez, a gente fala na importância da recapitulação da vida, da reencarnação, desse espírito que sai da sua erraticidade para se reencarnar de novo e ter uma nova oportunidade de aprendizado. Todavia, que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens eternos, no crepúsculo cheio de sombras? Do que vale ter todas essas honras? De que vale correr tanto? Se a gente vai deixar tudo isso, e o que a gente vai levar de herança é só o conhecimento e as experiências, boas ou más. Às vezes, para pensar que é preciso cansaço, a dor ferrenha, o sofrimento insuportável, vida depois da morte com remorso, corroendo a consciência, para a gente se comprometer a Deus. Então paremos de dar a desculpa de que nós somos imperfeitos e que a gente não consegue ainda caminhar, né? Ah, mas eu ainda não consigo, eu sou tão imperfeito, na próxima eu tento de novo. Não, é agora a oportunidade. Caminhai na luz enquanto ela se faz vista, disse Jesus. Porque uma hora chega a sombra das trevas, e a noite escura da fé, que não nos permite mais caminhar. E aí vai vir a dor, o cansaço, o sofrimento, o remorso. E aí a gente vai aprender. Querendo ou não, a gente vai aprender. Compulsoriamente ou não, vamos aprender. Olha só. Então paremos de dar a desculpa de que somos imperfeitos para praticar as nossas próprias maldades, as nossas ignomínias. Não podemos, porque isso trava a nossa evolução. Alguém me perguntará, seremos julgados, né? A nossa própria consciência vai julgar a gente sabe disso, né? Para quem não sabe, tá aí a dica já, vai ser a sua própria consciência que vai te julgar.
Não é um juiz todo-poderoso. Você mesmo vai ser o seu juiz. E alguém vai te perguntar, e se alguém fica subjetivo aqui, né? Que fizestes da manhã clara? Do dia que nascia resplendoroso, todos os dias, do sol ardente, dos instrumentos que te dei, que fizestes? É apenas a essa altura que reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. E os homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Só quando chegar no momento limiar da nossa existência, a gente vai se perguntar, ou vão perguntar para a gente, o que foi que você fez com tudo que eu te dei? Aí a gente vai entender, eu vou entender. Mas outros homens encarnados vão destruir mais uma vez essa glória para começar mais uma vez a buscar as glórias humanas. O nosso tempo já está extrapolado, gente. Queria deixar para vocês aqui Mateus capítulo 25, de 14 a 30, a parábola dos talentos. O que é um talento? É uma medida, né, do Antigo Testamento, do Novo, dos povos antigos, ou seja, é uma quantia em dinheiro que foi dada a 3 pessoas diferentes. Um foi dado 5, outro foi dado 2, outro foi dado 1 talento. O que você faz com o seu talento? Dá uma lida lá e vê o que Jesus fala. Então Deus conta conosco, Jesus conta conosco, gente. Os bons espíritos desencarnados e encarnados, e principalmente os encarnados que nos ajudam com os exemplos. Olha aí para quem é um exemplo para você, que está aí do seu ladinho. O que você conhece ou conheceu aí no Facebook, conheceu no YouTube e que te ajuda todos os dias a se levantar. Não só no mundo religioso, não. Tem muitos lugares com muita coisa boa, gente. Vamos procurar. Ok? Então fica aqui o meu agradecimento. Vamos nos gloriar no Todo-Poderoso. Vamos buscar a glória em Deus. Nos gloriar no Todo-Poderoso. Tá bom? Obrigado por esse momento. Que nós possamos estar juntos e ser um. Ser uma coisa só. É difícil, mas a gente tem que buscar. Tá bom? Obrigado, gente. Agora eu convido vocês a relaxarem aí, que a gente vai fazer essas nossas vibrações do modo especial, como a gente falou hoje. Vai ser uma vibração incisiva, para a gente entrar mesmo nos lugares que necessitam. E no finalzinho das vibrações vai ter a fluidificação da água e um passe espiritual, que será dado pela equipe espiritual a vocês, ok? Será dado em cada um de nós, a quem se dispor. É como a fé, né? Você quer ter a fé? Se você tem fé, é só crer que você vai receber. Então vamos nos acomodando, relaxando o nosso corpo, quem se sentir à vontade com os olhos fechados, com a mão sobre o peito, como se sentir melhor. Vamos pedir essas vibrações pelo mundo inteiro por nós. Vamos vibrar então amor, paz, harmonia, fraternidade, equilíbrio ao planeta Terra, à fauna, à flora e a toda a humanidade terrestre, encarnada e desencarnada. Vibremos pela paz mundial, pela expansão do Evangelho de Jesus a todos os povos, todos os lares, a todos os corações, para que um dia haja uma única religião no planeta, aquela do amor. Vamos vibrando paz, equilíbrio, harmonia, força de vontade para se melhorar, aos nossos irmãos que estão nas cadeias físicas e espirituais. Vamos vibrando amor, harmonia, aceitação da nova morada aos irmãos que estão passando da pátria espiritual para a pátria espiritual, bem como aqueles que estão chegando ao plano físico. Vibremos muito intensamente amor, paz, harmonia, equilíbrio, saúde, força de vontade para se modificar e se melhorar. Fé em Deus e em Jesus,
a todos os nossos irmãos que estão doentes, sejam os doentes dessa pandemia, da Covid, ou de outros tipos de doença também, e que estejam nos hospitais, nos prontos-socorros, nas casas de saúde, nos asilos, nos orfanatos ou em seus próprios lares. Vibremos pedindo a fluidificação desta água para que possa ser colocada todo o elemento necessário de saúde física e espiritual. Vibremos pelas intenções em nossos corações. E agora, irmãos e irmãs, sentindo essa presença harmoniosa da equipe que se encontra conosco espiritualmente, peçamos este passe espiritual. Então agora nós vamos solicitando humildemente a Deus e a Jesus, bem como aos companheiros espirituais que estão nos acompanhando neste nosso grupo, bem como aos nossos mentores espirituais da Casa do Caminho, aos nossos mentores familiares e pessoais, que façam em nós este tratamento espiritual que estamos necessitando nesta fase da vida. Através de um passe espiritual, vamos sentir então esses fluidos balsâmicos, curadores, fluidos energizantes, tranquilizantes, soníferos, que irá nos energizar e curar os nossos problemas físicos e espirituais. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E agradecemos agora nessa prece de encerramento, este momento único que estamos vivendo. Este momento não voltará em nossas vidas. Ele é único e precisamos tirar a lição necessária dele. Por isso agradecemos por este momento, Pai, por todo o carinho, amor, misericórdia que tem para conosco. Agradecemos pelo momento que estamos vivendo, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade de aprendermos e que possamos ser aprendizes do Evangelho, arautos do Teu amor, levando a quem necessita aquilo que nós recebemos, dando de graça o que de graça recebemos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo por esse momento que estamos vivendo, né? Que maravilha, que gostoso. Obrigado pela presença de vocês. Muita gente aí comentando. Quero agradecer a vocês este momento que estamos vivendo. Patrícia Siqueira, bem-vinda, boa noite. Minha querida titia, como é que vocês estão, minhas titias aí de longe, de Fortaleza? Olha aí que gostoso. Boa noite, tia Márcia, tia Cris, que legal, viu? Elza, Elizabeth, muito boa noite. A minha tia comentando várias vezes para chamar minha atenção, né? Pensa que eu não vi. Olha só. Tá dado aí o recado. Boa noite, tia. Um beijão. Silvia, Creia, Ana Rosa, boa noite. Eliane já tinha falado, né? Patrícia, Ivonete, obrigado, gente. Ângela, obrigado por esse momento, por essa participação. Marilene, Patrícia Franzão, minha mãezinha aí. Nossa, minha tia hoje arrebentou aqui, hein? Nos comentários vai dar só ela. Gratidão, gente, gratidão realmente é a palavra. Dona Terezinha, muito obrigado. Como é bom esse momento, essa noite, né? Maravilhoso. Gratidão sempre. Tenha uma boa noite também, mãezona Ivanete. São Antônio, boa noite. A Cris, boa noite, Cris. Regina, boa noite. Boa noite a todos, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado por este momento. Lembrando mais uma vez, então, que nós temos a nossa próxima live, domingo, dia 7.
domingo agora, né? 12, 13, 14, domingão 14. A gente vai ter aí a lição 34, comer e beber. Comer e beber. Olha só que interessante, hein? Vai ser a nossa irmã Josete, como vocês já sabem, né? Vai ter aí a rede terça, eu aqui na quinta e a nossa irmã Josete de domingo, ok? Vai ser bem legal, bem interessante. Recapitulando, como diz a nossa lição de hoje, né, nós já estamos começando lá a abrir as portas devagarinho do bazar. Quem quiser ir, né, para contribuir, está ajudando muito a Casa do Caminho. Muitas contribuições chegaram também via arrecadação, tanto de material de alimentos, né, pessoas doando cestas básicas, pessoas doando em dinheiro também na conta da Casa do Caminho. Isso é muito legal para a gente poder pagar as nossas contas que não param, né? Vocês sabem como que é. E a gente agradece realmente por esses anjos, né? Anjo nada mais é em grego do que um mensageiro, né? É mensageiro, angelos é um mensageiro, vocês são anjos então, né? Mensageiros que nos trazem essa oportunidade também aí de estar continuando essa obra que é de Deus, né? Obrigado então. Quem quiser participar então do bazar na semana, né? Só mandar uma mensagem no Messenger, né? E a gente vai estar marcando o horário certinho para entrar 2, 3 pessoas no máximo, de meia em meia hora, com álcool, com máscara, tudo certinho para a gente evitar qualquer problema, tá bom? Obrigado, gente, mais uma vez. Agradeço mais um pouquinho aqui, ó. Amanda, mais uma vez aí de coração. Muito obrigado. Minha mãezona, um beijão. A Déia, minha cunhada. A Silvia, minha tia aí, que hoje arrasou nos comentários, né? A gente realmente fica muito grato. Obrigado, gente, por essa oportunidade de estarmos juntos. Até a próxima, assim Deus permitindo. Obrigado. Até a próxima.